Meus amigos, a situação é a seguinte: o STF, nesse domingo, votou contra a reeleição do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, mais precisamente para que não tenha reeleição na presidência da Câmara e do Senado. Foram 6-5, foi uma votação bem acirrada e eu tô vendo muita gente comemorando essa questão. A Constituição foi respeitada, fizeram valer a Constituição, o STF finalmente acordou e que não sei o que. Sabe, não tem como a gente concordar com tais afirmações, porque era uma coisa muito simples. Tava lá dizendo, é vedada a recondução, em outras palavras, que você não pode ter uma reeleição para presidente da Câmara e a presidência do Senado. Mas mesmo assim nós tivemos 5 ministros do STF que votaram a favor disso, incluindo o ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, o Cássio Nunes. Então é motivo pra gente comemorar. Sei lá, eu fico aqui pensando, será que da próxima vez vão abrir um inquérito, vão abrir um processo, seja lá qual o nome que eles dão pra isso, que o STF vai julgar ali no primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, tá escrito ali, ó, todo poder emana do povo. Será que eles vão começar a interpretar? Não, vamos interpretar aqui o que significa esse parágrafo aqui, meu Deus do céu. Não é bem assim, não é que emana do povo, tem essa questão aqui, tem essa outra paralela aqui. É óbvio que não existe nenhum motivo pra gente comemorar. Pensem só vocês. O Cássio Nunes, ele acabou votando pela reeleição do Alcolumbre, ele não votou pela do Maia, mas ele votou que nas próximas eleições o presidente da Câmara dos Deputados vai poder ser reeleito. Esse foi o voto do Cássio Nunes. Se o Cássio Nunes tivesse votado contra a reeleição do presidente da Câmara e do Senado, teria sido uma vitória por 7-4. Agora imagina se qualquer outro ministro do STF que tenha votado contra a reeleição tivesse votado a favor. Por causa de um voto, a gente estaria numa situação completamente complicada. Então eu vou repetir o que eu disse no meu outro vídeo. O Cássio Nunes, o voto dele realmente foi uma aberração, era uma coisa assim que a gente não podia esperar. O presidente Bolsonaro, ele vai eleger mais 2 pessoas até o fim do mandato dele. Parece que a Rosa Weber e o Marco Aurélio de Mello vão se aposentar compulsoriamente e o presidente Bolsonaro vai poder colocar mais 2 ministros. Será que a gente vai poder contar com esses 2 ministros para que a Constituição seja respeitada? Será que a gente vai ter um outro? Eu não sei como é que o Cássio Nunes vai agir daqui pra frente. O que eu sei é que na primeira oportunidade que ele teve de fazer um voto correto, de votar com a população, de respeitar a Constituição, ele não fez. Os próximos 2 ministros que o presidente Bolsonaro indicar, a gente vai poder contar com eles? Vejam bem, meus amigos, nós não temos motivo nenhum para comemorar. 5 ministros do STF votaram para tornar a nossa Constituição inconstitucional. E esse tipo de coisa só é possível por causa dessa desvirtuação de valores que nós sofremos hoje em dia. Essa história de falar que nem tudo é verdadeiro, as coisas são relativas, não existe ali uma verdade absoluta. Daqui a pouco a gente está questionando se a grama é verde. Não, na verdade ela parece verde para você, mas ela é azul. Uma sociedade que aceita esse tipo de pronunciamento, que aceita esse tipo de interpretação, é o que acaba gerando um STF como esse, onde um artigo completamente claro que fala que não pode ter a reeleição, ele vai lá, fala, não, vamos votar isso aqui porque isso aqui atende os nossos interesses e os idiotas vão engolir, porque eles estão preocupados ali com o Bolsonaro que fala que odeia negro, que odeia gay, que não sei mais o que. Ah, cadê os 80 mil reais na conta da esposa do presidente Bolsonaro? Cadê o Queiroz? Aí teve esquerdista falando, eu vi isso no Twitter, que eles estavam dizendo que essa sessão do STF, essa votação, era uma cortina de fumaça para esconder por que a Michelle Bolsonaro estava escondendo 89 mil reais que ela recebeu do Queiroz. Olha só o nível que a gente chegou, olha só como eles podem fazer aquilo que eles quiserem, que sempre vai ter uma parte da população que vai engolir, que vai falar que isso aí não é importante, tá tranquilo. Vai chegar o momento que o STF vai decidir se o poder emana do povo ou não. E eu não estou aqui de maneira nenhuma colocando toda a responsabilidade no presidente Bolsonaro. A responsabilidade da gente mudar as coisas, ou pelo menos fazer com que elas sejam consertadas, com que o inimigo não consiga mais colocar as mãos nos nossos interesses tão facilmente, isso depende de todos nós temos que fazer a diferença. Eu acredito que eu faça a diferença aqui nesse canal, espalhando a informação, espalhando aquilo que eu acredito que seja o correto, que seja o conservadorismo. Nós precisamos proteger certos valores que eu considero atemporais. E proteger a Constituição como ela é passa por isso. A gente pode pensar em mudar a Constituição, mas na minha ideia, um cidadão correto, ela defende a Constituição vigente.
A Constituição está dizendo lá que não pode ter a reeleição do presidente da Câmara e do Senado, então é isso que eu vou defender. E eu preciso que quem esteja no poder, e isso inclui o presidente Bolsonaro, que ele assegure que essas coisas serão respeitadas. Seria muito ruim se o Maia e o Alcolumbre pudessem se reeleger, mas a verdade é que a gente ainda tem um problemaço. Quem são as pessoas que vão entrar no lugar do Maia e no lugar do Alcolumbre? O Maia e o Alcolumbre, eles tiveram um apoio forte da galera do Bolsonaro. Eu lembro que o PSL em massa apoiou ali a decisão de colocar o Maia e o Alcolumbre na presidência, mas porque a gente acreditava que eles iriam jogar junto com o governo, de que eles não iriam ficar fazendo esse travamento de pautas que o Rodrigo Maia está fazendo agora. Agora, a gente pode pensar bem, realmente, em colocar alguém que esteja de acordo com as pautas do governo Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro indicou, por exemplo, o Cássio Nunes. Eu vou repetir, eu não sei o que o Cássio Nunes vai fazer daqui pra frente, se ele vai ser um bom ministro do STF, se ele vai respeitar a Constituição. Mas no primeiro grande julgamento, que estava ali com o olhar da população, ele teve a chance de fazer aquilo que era correto, de interpretar a Constituição como deveria ser interpretada, ele não fez. Então qual é a garantia que eu, cidadão, Renan, tenho de que o próximo presidente da Câmara, que mesmo que seja apoiado pelo presidente Bolsonaro, de que ele vai ser um bom presidente da Câmara ou o presidente do Senado? A gente não tem mais tempo para errar, não há mais espaços para errarmos, essa aqui é a verdade. Tá certo, pessoal? Precisamos nos movimentar, precisamos conversar entre si para saber exatamente quem vai ser a próxima pessoa que vai presidir aí a Câmara dos Deputados e do Senado, e se Deus quiser, vai ser alguém que vai estar realmente preocupado com o futuro do Brasil e não apenas com os próprios interesses, beleza? Por esse vídeo é isso, meus amigos, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos, é claro. Fiquem com Deus e até mais.